Olá, dentista! Sou Marvio Charles, sou dentista também. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Uma das maiores dificuldades que eu percebo que o dentista tem é em calcular com mais precisão o preço dos procedimentos odontológicos do seu consultório ou clínica odontológica. Como o preço de procedimento odontológico é algo que envolve muitas variáveis, como, por exemplo, a quantidade certa de cada material que vai ser utilizado em cada procedimento, o quanto cobrar por essa quantidade certa, a porcentagem de imposto, a porcentagem do cartão, a porcentagem que é paga a algum dentista, eventualmente que ele esteja prestando serviço na sua clínica, os custos fixos, custo de laboratório e etc. O dentista fica um pouco confuso em saber como calcular, como colocar todos esses custos no cálculo e acaba optando pela saída mais viável para ele no momento, que é basear os seus preços na concorrência. Então ele vê quanto é que a concorrência está cobrando e cobra ou um pouco mais caro ou um pouco mais barato. O grande problema desse tipo de método é que o preço tem que bancar e pagar a estrutura do seu negócio, os seus custos fixos. Então, muitas vezes, um preço que para um concorrente que você está baseando o seu preço, ele pode estar dando lucro para ele e pode estar dando prejuízo para você, porque muitas vezes a estrutura dele é mais barata que a sua. Então, o seu preço, como tem uma estrutura um pouco mais cara, pode precisar de um preço um pouco maior para poder bancá-la. Tá? Um outro problema é que muitas vezes esse outro dentista que você está baseando seus preços também não sabe como calcular. E aí ele também baseou o seu preço em um outro dentista que de repente também não sabe como calcular. Então fica um dentista baseando o preço no outro que não sabe muito bem o que está fazendo. Tá? Então, para te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas, eu desenvolvi uma calculadora odontológica. É uma calculadora que vai calcular os preços de procedimentos odontológicos de forma que você coloque alguns dados sobre o seu negócio e ele já disponibiliza o preço automático para você, baseado na margem de lucro que você gostaria de ter em cada um dos procedimentos. Bacana, né? Essa calculadora, ela é uma planilha de Excel, tá? Com algumas abas onde já tem discriminado todos os materiais para diversos procedimentos odontológicos e você vai preencher só alguns dados sobre o seu negócio e vai conseguir já obter o preço com exatidão do seu procedimento odontológico. Esta videoaula de hoje vai ser um passo a passo, né, que eu vou mostrar nessa planilha de Excel aberta, em tempo real, de como você vai utilizar essa planilha. Tá? Não vai restar dúvidas ao final da aula como você vai utilizar essa planilha. Tá ok? Bom, para que você consiga utilizar e começar a utilizar essa planilha, a gente vai começar te dando alguns passos. Tá? E antes de propriamente entrar na planilha, o primeiro passo é você conhecer alguns dados sobre o seu negócio que você vai ter que preencher na planilha para poder obter esses preços. Tá? Quais são esses dados? O primeiro seria os seus custos fixos, né? Os custos fixos do seu consultório ou da sua clínica. O que são custos fixos? São aqueles custos que você tem independente se vende ou não tratamentos odontológicos. Então, aluguel, né? Você tem que pagar independente se vender ou não tratamento odontológico, luz, água, telefone, salário da secretária, condomínio, e etc. Então, o conceito é esse. Tudo que você tem que pagar, que todo mês, independente se vendeu ou não, é um custo fixo. Tá? Você só vai precisar, né, você já está acostumado a pagá-lo, então você só vai precisar discriminá-lo e saber o quanto que está pagando de cada um deles. Tá ok? O segundo dado importante é você saber quanto tempo que a sua clínica executa, o seu clínico, o seu consultório,
leva para executar um determinado procedimento. Tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui um implante dentário. Tá? Você tem que somar todo o tempo que é utilizado para executar esse implante dentário. E quando eu digo todo o tempo, é desde a consulta inicial até a retirada dos pontos. Então, não é somente o tempo de execução da cirurgia de implante. Você tem a consulta inicial, né, que às vezes é mais ou menos uns 30 minutos. Tá? Depois você tem, né, depois da marcação da cirurgia, você tem a preparação da sala para a cirurgia. Vamos dizer que leve mais uns 15 minutos. Tá? Depois você tem o procedimento da cirurgia em si, né? Vamos dizer que leve mais uns 60 minutos. Depois você tem a consulta de retorno, onde você vai reavaliar esse paciente e tirar os pontos, tal. Então, o procedimento de cirurgia de implante é a soma de todos esses tempos que foram utilizados desde o momento que você fez a consulta inicial até dar alta para o paciente em relação a este procedimento. Ok? Então, esse tempo você vai ter que saber. E esse tempo varia de acordo com a forma de atendimento de cada um. Tá ok? Bom, o terceiro ponto que você vai ter que saber é a porcentagem que você paga para o dentista caso você contrate algum dentista para executar algum procedimento no seu consultório ou clínica odontológica. Tá? Então, se você paga 40% para ele, 40%. Né? 50%, 50%. Tá? Só isso você já está acostumado a saber. Outros pontos são a porcentagem de comissão que você dá para uma secretária, caso realmente dê comissão para a secretária, para um gerente, caso a sua clínica tenha algum gerente, você precisa saber quanto de porcentagem você dá para um gerente, a porcentagem de impostos que você paga em cada um dos procedimentos, tá? E a porcentagem de taxa de cartão. Eu sei que a taxa de cartão varia conforme a forma de pagamento, débito ou crédito ou parcelado, mas aqui para a gente calcular nós vamos nos basear na taxa mais cara, tá? Na maior taxa de cartão de crédito. Tá? Se for normalmente é de 7 a 12 vezes a maior taxa, então usa essa taxa para se basear, tá ok? Bom, de posse desses dados, você vai para o segundo passo, que é baixar essa planilha. Você tem que ter a planilha para poder utilizá-la, tá? A calculadora odontológica. Para você baixar essa calculadora odontológica, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que vai estar aqui embaixo desse vídeo, tá? E vai abrir uma página para você, onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail, tá? Vai clicar em baixar, e aí você vai, após fazer isso no seu e-mail que você registrou, vai abrir um e-mail automático que já foi para ele e vai simplesmente clicar num link que está ali para confirmar o seu e-mail. Isso é só uma forma da gente saber que aquele e-mail é o seu mesmo, tá? Assim que você confirmar, já vai estar disponibilizado para você para baixar essa calculadora odontológica. Assim que você confirmar o seu e-mail, para o e-mail automático que vai chegar na sua caixa de entrada, vai abrir essa tela aqui para você. Tá? Aí você clica aqui em Faça o download agora e vai abrir uma tela assim para você. Vai aparecer essa frase aqui: epa, esse arquivo é grande demais para ser visualizado, mas é para ser visualizado. Então você vem aqui em Download e já vai abrir para você aqui na sua caixa de download. Você clica e já vai ter acesso à planilha. Aí é só salvar a planilha no seu computador, ok? Bom, uma vez baixada, você com ela, o próximo passo é assistir a nossa aula, né, o prosseguimento da nossa aula aqui, onde eu vou estar dando um passo a passo, né, de como você vai preencher e vai obter os preços de cada procedimento odontológico que você deseja obter. Tá? Eu já utilizo essa calculadora odontológica para os meus alunos do curso presencial e foi muito bem aceita.
tá? São pessoas que não tinham a menor intimidade com o Excel, tá? E durante a aula, com esse passo a passo, o mesmo vídeo que eu estou colocando aqui para vocês é o vídeo que eu disponibilizei para meus alunos do curso presencial, e eles estão conseguindo utilizar e está facilitando muito a vida deles. Então eu acredito que você também não vai ter dificuldades de utilizar seguindo esses passos e vendo as instruções desse vídeo, ok? Então vamos lá, abrir a planilha e começar a trabalhar nela. Essa aqui é a calculadora odontológica, né? Como eu havia falado, uma planilha de Excel. Tá? Primeiramente, vamos conhecer quais são os pontos que tem nessa planilha de Excel, né, nessa calculadora odontológica, para você começar a conhecê-la. Tá? O Excel ele trabalha com diversas abas. Tá? Então eu coloquei diversas abas para poder alimentar os dados para poder calcular o preço odontológico do procedimento que você deseja. Então aqui, nessa primeira aba aqui, tá? Acompanhem sempre essa minha seta, que eu vou estar utilizando essa seta para, né, que está mexendo aqui para indicar o que eu vou estar explicando. Outra coisa para acompanhar também é esse marcador aqui de cada célula. O nome disso aqui, né, de cada um desse quadradinho aqui é célula. Então muitas vezes eu vou estar utilizando ele para indicar o que eu estou querendo explicar. Ok? Bom, vamos primeiro para as abas. Essa aba aqui, a primeira, é a aba dos custos fixos, onde você, né, como eu havia explicado antes, os custos fixos mensais são aqueles custos que você tem na sua clínica ou consultório, independente se vende tratamento ou não. Tá? Então, aluguel, luz, água, condomínio, salário de secretário e etc. Tá? A gente vai listar cada um deles. Depois a gente volta aqui para explicar como é que preenche. A segunda aba é a calculadora em si, tá? Está escrito aqui cálculo preço, tá? Essa é a própria calculadora, ok? Nós vamos preencher alguns dados e vamos achar o preço final. Depois as abas seguintes são abas com diversos procedimentos odontológicos e com os custos dos materiais que são utilizados em cada um dos procedimentos, tá? E foram divididas aqui as abas em diversas especialidades. Então, para cada uma das especialidades estão os procedimentos odontológicos mais comuns a cada uma dessas especialidades. Então, estamos aqui primeiro nessa aba de custos clínica geral. Tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, tem diagnóstico, radiologia, prevenção, orientação, gengivite, aí temos aqui exodontia, clareamento dental a laser, clareamento caseiro e etc. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, clareamento a laser por sessão. Tá? Então tá aqui, ó, guardanapo, sugador, rolo de algodão, álcool, gorro e etc. Tá? Nessa coluna aqui, a gente tem a quantidade de material que é utilizada. Então aqui vamos pegar como exemplo aqui uma máscara. É utilizado uma máscara. Aqui na próxima coluna, o preço do pacote da máscara, né? Nesse caso está R$50. A quantidade, aliás, desculpe, a quantidade de máscaras que vem no pacote, no caso aqui vem 50 máscaras no pacote, e aqui o preço do pacote, que está R$10,50. E aqui é o preço da quantidade utilizada. Se foi uma, então deu 0,21. Para cada um dos procedimentos, então essas somas aqui. Tá? Então foi calculado dessa forma. Tá? Então no final você tem um valor total do custo desse procedimento, que nesse caso deu R$34,55. Tá, ok? Nessas planilhas aqui, nessas abas, você não vai precisar mexer muita coisa. Apenas se você quiser reajustar ou atualizar o preço de algum dos materiais. E aí você faz isso somente nesta coluna aqui, onde está escrito preço pacote. Tá? Então se aí na sua região, vamos dizer que o clareador, tá? Aqui, que nesse caso está custando 195, na sua região custe 250. Tá? Você simplesmente coloca 250 aqui no preço do pacote e atualiza. E já vai mudar tudo automaticamente. Tá ok? Bom, aí as próximas abas são de acordo com as especialidades. Nós temos aqui custos, harmonização facial. Tá? A gente tem aqui, ó,
Botulift por UI, Botox por UI, ácido hialurônico por ml, bichectomia, jato de plasma e etc. Tá? Um detalhezinho aqui, tá? Aqui a gente está considerando a quantidade de 50 UIs, tá? Para poder calcular esse preço, né, do procedimento. Tá? No preço do Botox, no preço do Botox, nós coloquei aqui 50 UIs. Se você usa menos, você pode mudar aqui essa quantidade. O único local que você não pode mudar em nenhum local, em nada da planilha, são os locais onde tem fórmula. Como é que você vai ver onde tem fórmula? Quando você clica na célula, tá? Você viu aqui que eu acabei de clicar na célula, ficou marcada. Você olha aqui nessa parte aqui em cima. Se você viu que tem uma fórmula, ou seja, está vendo esse E17 mais E15 vezes F17, é uma fórmula. Então aqui você não pode mexer, senão vai bagunçar toda a planilha. Tá ok? Agora, aqui, por exemplo, no quantidade de UI, se eu clico em cima, 50, eu vou lá em cima e vejo que está escrito 50, aqui eu posso mexer. Tá? Se eu quiser botar 30, já muda o preço. Tá? Aí eu posso mexer com tranquilidade. Tá? Mesma coisa aqui. Né? O preço do pacote, a gente olha ali, marcou aqui, a gente vê que só tem o número. Tá? Quando eu vou aqui, custo procedimento, nessa coluna custo procedimento, se eu clico aqui numa das células, eu olho lá em cima, tem fórmula. Então, tem fórmula, eu não vou mexer. Se não tem fórmula, só um número, aí eu posso alterar os valores. Ok? Próxima aba, custo de prótese. Tá? Temos aqui diversos materiais. O que você vai com certeza mexer? No seu custo de laboratório. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Coroa metalocerâmica. Tá? Neste laboratório, aqui a gente tem todos os materiais e aqui no final a gente tem laboratório. Então você vem só aqui, ó, foi em laboratório, vai seguindo com a célula. Nessa coluna, você perceba que só tem o número, não tem fórmula. Então aqui você pode alterar, tá? No laboratório. Se o teu laboratório aqui, no caso, custa 300, bota 300 e já automaticamente já muda a soma. Tá? Perceba que essa coluna é uma coluna que não poderia estar sendo alterada. Mas o que vai basear você em saber se vai alterar ou não é a fórmula. Tá? Eu cliquei aqui em cima dessas células, todas têm fórmula, então essa não pode alterar. Essa do laboratório, cliquei em cima, não tem fórmula, então essa eu posso alterar. Ok? Próxima aba, endodontia. Temos aqui tratamento de incisivo, canino, premolares e por aí vai. Tá? Seguindo a mesma lógica. A aba de custos cirurgia. Aqui você pode ver tem diversos procedimentos relacionados à cirurgia. Exo-arretalho, terceiro molar, alveoloplastia, exo de dente incluso, terceiro molar, psectomia, etc. Tá? Aqui vão estar os implantes, ó, implante importado, implante nacional, levantamento de seio. Então, alguma coisa que você possa ter que mudar aqui é o preço do seu implante, né? Então, vamos dizer aqui, ó, implante nacional. Aqui, a quantidade utilizada, isso aqui, né, você pode mudar, mas normalmente você vai calcular por unidade mesmo, né? Então, não precisa mudar a quantidade do pacote, tá? É o preço de um implante só. E aqui, nesse caso, tá 100. Se o teu preço for 150, por exemplo, aqui no preço pacote, você vai usar aquela regrinha, conferir aqui, marcou a célula, ver aqui em cima se tem número ou fórmula, só tem número, então aqui pode mudar, 150. Já muda automaticamente na coluna onde vai ser feita a soma, tá? Porque já está com fórmula. Aqui, ó, essas você não muda, tá vendo que cliquei aqui, tem fórmula, onde tem fórmula não muda, tá? Aqui o levantamento de seio, algo que também você vai precisar mudar. Então tá aqui, enxerto, maiose e membrana. Vamos dizer que tem quantidade 1, unidade no pacote 1, quantidade utilizada 1. Vamos dizer que você não usa maiose, você usa um osso aí que custe, sei lá, 300 reais. Então, 300 aqui no preço do pacote, Enter. Pronto, já mudou aqui na coluna que soma, já foi mudado automaticamente. Aqui você não marca porque perceba que tem a fórmula aqui. Tá ok?
Próxima aba, periodontia. Tá? Aqui alguns procedimentos de pério, né? Diversos procedimentos de pério. Tratamento do processo agudo, imobilização, gengivectomia, cirurgia retalho, etc. E a ortodontia por fim. Tá? Aqui tem o aparelho fixo por arcada, aparelho de porcelana, a manutenção do aparelho metálico, a manutenção do aparelho estético, aparelho de safira e por aí vai. Ok, então vamos lá agora para o início da nossa aba de custos fixos, que é a primeira aba que você vai preencher. Tá? Essa aqui você vai preencher uma vez só, tá? Com os custos fixos, aqueles que você tem todo mês, independente se vende ou não. Então, observe que tem algumas células que estão em vermelho. Tá? Essas são as células que você vai preencher. Somente essas células você preenche. Tá? As que estão em branco você não vai preencher, porque elas contêm fórmulas. Perceba. Estou nela aqui, eu vou lá verificar, tem fórmula, então eu não preencho. Aí em vermelho, eu clico em cima, eu verifico, tem número, então eu posso preencher. Tá? Então aqui vão estar listadas as suas despesas mensais de custo fixo e nessa última coluna os valores, onde está em vermelho, que você vai preencher. Então está aqui, primeiro, aluguel. Tá? Nesse exemplo está 1.100, mas se o seu aluguel é diferente, é 2.000, você coloca lá, 2.000. Luz, que está 600, se essa luz é menos, é 400, coloca 400. Tá? E assim por diante. Ok? Vamos dizer que aqui você tem um outro custo fixo que não está listado aqui ainda. Tá? Você vai fazer o seguinte, se quiser incluir algum custo fixo, você vem, acompanha a seta aqui. Você vem aqui e vai clicar em cima do número, veja que tem um número aqui do lado, em cima de um número, onde você quer encaixar a próxima linha. E aí vai vir aqui em inserir. Pronto, inseriu uma linha. Tá? E aí você preenche. Tá? Quer dizer, custo A. Vai lá, veja que ficou em vermelho e coloca 500. Tá? Já vai estar somado automaticamente. Ok? Bom, preenchido essas despesas, você vai para a próxima, que é despesas com pessoal. Tá? A primeira aqui é a folha de pagamento de funcionários. Tá? É a soma dos salários que você paga em folha. Então aqui é só dos funcionários de carteira assinada. Tá? Observe. Aqui, vamos dizer que tenha 3 funcionários ganhando 1.200 por mês. Então, isso dá 1.600. Então, você coloca 3.600, aliás. Aí está aqui colocado 3.600. Se você tem 5 que ganham 1.000 por mês, dá 5.000 total da folha. Então, muda aqui, 5.000. Tá? E assim por diante. Tá? O próximo que você vai preencher é aqui, encargos trabalhistas. Note que aqui está 35%, né? Está arredondado, porque na verdade, se a gente for ver em cima, é 34,5%. Isso aqui é para uma realidade. Isso aqui você vai conversar com o seu contador e perguntar para ele quanto por cento sobre o valor de salário do seu funcionário que você paga de encargos trabalhistas. Ele vai te responder. E aí você coloca a porcentagem aqui, tá? Bem nessa célula. Se ele falar que é 30%, você muda lá. 30%, mudou. Tá? O próximo, encargos com folha, já vai estar em fórmula. Tá? Então esse você não precisa preencher. Ou seja, se é 35% de encargo trabalhista, aqui está uma fórmula calculando 35% desses 3.600, que é isso aqui que você paga de encargo trabalhista. Por isso a importância de colocar a porcentagem de encargo trabalhista, que você vai ver com o seu contador. Tá? O próximo que você vai preencher é aqui, ó, vale transporte mais vale alimentação. Como esse não incide em encargo trabalhista, você vai colocar separado aqui. Aí soma tudo que dá de vale transporte e alimentação para todos os funcionários. Tá? 600 aqui. Prolabore. Aqui, no caso de quem tem pessoa jurídica, como clínica, tá?
você vai ser obrigado a pelo menos um dos sócios a receber um prolabore, que é o salário que o dono da empresa recebe. Tá? Normalmente é um salário mínimo, né? Porque o restante, isso é uma questão contábil, né? Porque o restante que o dentista, que o sócio ganha, ele ganha como, pode lançar como distribuição de lucro e não ser tributado apenas pelo lucro. Tá? Mas isso aí é uma questão que você vê com o seu contador. Então, se você é pessoa jurídica, você já sabe, né, que o seu prolabore, que você recebe alguma coisa de prolabore, pelo menos na folha de pagamento. Tá? Se você é pessoa física, né, um dentista sem estar com empresa, vai lá e zera isso aqui. Tá? Pode chegar aí, zero. Tá? Aqui, encargo sobre prolabore, já não é para preencher, que já vai vir automático. Tá? Contador, quanto que você paga um contador. Tá? Você pode mudar de acordo com a sua realidade. As demais células, que são férias, encargo de férias, 13º, encargos de 13º, você não vai preencher, porque ela já vai ser preenchida automaticamente com os dados que você colocou aqui de porcentagem de encargos trabalhistas e com os salários, a soma dos salários, tá ok? Depois você vai preencher despesas, são despesas gerais aqui, despesa com material de escritório, despesa com material de limpeza, essas despesas mensais que você tem, você sabe mais ou menos uma média, tá? Que você gasta, e aí coloca aqui, nesse caso tá 100, mas se for 300 você gasta, muda o H, 300, ok? Vamos para a próxima. Depreciação de equipamentos, tá? Você vai já incluir no seu preço o quanto que os seus equipamentos estão sendo depreciados, para que isso componha o seu preço e que para você isso já cria uma reserva para você trocar os equipamentos quando ele for 100% depreciado. Tá? Aqui a gente está considerando 10% de depreciação anual. Ok? Então, para você, a única coisa que você precisa fazer é, nessa célula em vermelho, colocar o quanto que foi investido total em equipamentos. O valor. Tá? Aqui eu botei 50 mil. Mas se foi 30 mil, 30 mil. Tá? Já vai automaticamente depreciar 10%, tá? Dividido por 12, e aqui já está com fórmula, tá? Para ser mês a mês, tendo uma reserva lá para compondo no seu preço para trocar o equipamento quando for necessário. A mesma coisa aqui para instrumentais, tá? Aqui está contabilizando 20% de depreciação anual de instrumentais, tá? Você vai botar o total que foi investido em instrumentais para você iniciar essa clínica ou consultório. Essa última aqui é retorno sobre investimento. O que significa isso? Isso é o custo de oportunidade, também conhecido como custo de oportunidade, está aqui. Você vai colocar aqui o total que você investiu para montar a sua clínica ou consultório odontológico. Tá? Aqui nós vamos considerar uma porcentagem mensal de retorno de renda fixa, 0,5% ao mês. Tá? Mas o que significa tudo isso aqui? Para o negócio, né, para a sua clínica valer a pena, todo esse esforço que você está fazendo, ela tem que, no mínimo, superar um retorno de renda fixa. Porque você vai estar lá trabalhando e correndo risco. Se você ganhar a mesma coisa que que você pegasse esse dinheiro, esse investimento que você fez na clínica, se colocasse num investimento de renda fixa, e desse a mesma coisa que está dando na clínica, então para que montar uma clínica? Né? Então você tem que garantir dentro dos seus custos que esse investimento rende pelo menos a renda fixa, renda mais do que a renda fixa. Então você coloca o rendimento mensal de quanto estaria na renda fixa no seu custo. E aí você garante isso dentro dos seus custos, que isso seja remunerado, né, no cálculo do preço dos seus procedimentos odontológicos. Tá ok? Então, trocando em miúdos, é só colocar aqui o total investido na sua clínica ou consultório. Aqui eu botei 100 mil, tá? Se foi 150 mil, muda aqui, ó, 150 mil. Tá? E já vai sair o cálculo automático.
Aqui, outras despesas. Você vai colocar o total que você gasta com CRO anual, tá? O valor anual, que está 500. Se você gasta 1.000, vamos dizer que seja o seu pessoa física e o da empresa. Bota 1.000 aqui, tá? Já vai sair automático. E aqui, por último, despesa com marketing. E aqui você vai colocar nesse em vermelho que está desse lado aqui. Então, vamos dizer que você, aqui, no exemplo, está 2.200 de investimento em marketing por mês. Se você gasta 5.000, muda cá, 5.000. Fechou? Bom, preenchido tudo isso, você vai ter aqui o total de custos fixos. Aqui você já vai ter uma noção do total de custos fixos que você tem por mês. Ou seja, você tem que... Essas são as contas que você precisa pagar todo mês, independente se vende ou não. Tá? Na sua clínica ou consultório. Agora, você vai preencher essa parte aqui. Essa parte aqui é de acordo, ela significa o tempo que a sua clínica fica aberta. Então, vamos lá. Está escrito hora por dia na semana. Isso significa quantas horas por dia durante a semana a sua clínica fica aberta. Então, se a sua clínica fica aberta de 8 a meio-dia, para o almoço, e volta 1h30 e depois fica aberta até as 6h30, nós temos 9 horas, certo? Então, 9 horas por dia durante a semana. Se a sua clínica fica aberta também no sábado, vamos dizer pela manhã, você tem, né, vamos dizer que ela fica aberta de 8 até meio-dia, você tem 4 horas por dia no fim de semana. Então você coloca 4 horas. Tá? Agora, aqui você vai colocar os dias que são trabalhados no mês durante a semana. Se você trabalha de segunda a sexta, então são 5 dias na semana. 5 vezes 4 semanas são 20 dias por mês. Então coloca 20. Se você é um dentista que não trabalha sexta-feira, trabalha 4 dias na semana, só a segunda, terça, quarta e quinta. Então, 4 dias vezes 4 semanas, 16. Aí você muda para 16 aqui. Tá? Então aqui, a última, vamos dizer que é o dias trabalhados no mês, no fim de semana. Vamos dizer que você só trabalha no sábado. Tá? Então, tem 4 sábados no mês, então você coloca 4 dias. Tá ok? Bom, preenchendo isso vai dar um total de horas no mês. Está numa fórmula, e se você não mexe. Isso aqui é o número de horas que a sua clínica ou consultório fica aberta durante um mês inteiro. Tá? E aqui, por último, você vai preencher o número de consultórios que tem a sua clínica. Então, se você tem uma clínica com 2 consultórios, você coloca aqui 2. Se tem 3, coloca aqui 3. Se tem 10, coloca aqui 10. Se tem um só, coloca aqui 1. Tá? Bom, aqui acabou o preenchimento dessa parte de custo fixo. Então vamos ver os dados que me deram. Tá? Aqui você vai ter o seu custo fixo por hora, tá? Que deu, esse custo fixo por hora é da sua clínica, que é R$ 73,60. E você vai ter também o custo fixo por minuto, que deu R$ 1,23 da clínica. Ok? Vou até preencher aqui. Ó. Aqui embaixo você vai ter o custo fixo por minuto em cada consultório, porque aqui a gente colocou o número de consultórios que tem, são 3. Né? Então vai pegar, a fórmula pegou esse custo fixo por minuto da clínica e dividiu pelo número de consultórios, então você tem 41 centavos de custo fixo por minuto em cada consultório. Ok? Este dado é importante para o cálculo do preço, tá? Porque você vai saber, né, quantos minutos, por isso que era importante saber quantos minutos cada procedimento está utilizando da clínica. Né? E o número de minutos que ele utiliza, ele vai ter que compor o custo dele para poder ajudar a pagar essa quantidade toda de custo fixo. Tá ok? Mas não se preocupe por isso por enquanto, é só preencher e aqui os dados já saem automáticos. Tá ok? Bom, preenchido essa planilha,
nessa aba, nós vamos agora para a calculadora em si, tá? Que é o cálculo do preço. Estamos aqui, tá? Agora, já perceba que já está aqui automático, ó, 41 centavos, que era o custo fixo por minuto. Isso aqui nada mais é que o custo da sua hora clínica. Tá? Quando você vê aqui, ó, esse R$ 73,60 é o custo da hora clínica da clínica inteira. Esse 1,23 é o custo do minuto clínico da clínica toda. É quanto que está custando a hora da clínica, de acordo com os custos que ela tem. Ok? Como tem 3 consultórios para dividir, a gente dividiu isso por 3 em cada minuto, deu 0,41, deu 41 centavos. Então tá aqui. Agora você vai preencher o tempo de procedimento em minutos do procedimento que você quer calcular, tá? Então, bom, antes de prosseguir, eu quero só lembrar que, novamente, que só as células em vermelho que vão ser preenchidas. As demais que contêm fórmula, você não preenche, tá? Só as que contêm números. Aqui tem porcentagem, você pode preencher porque já vai com porcentagem direta. Ok? Bom, voltando. Vamos preencher o tempo em minutos, tá? Vamos dizer agora que você esteja calculando o preço de vamos fazer um exemplo aqui, seja de um clareamento dentário, tá? Uma sessão de clareamento a laser, ok? Vamos ver quantos minutos tem. Bom, um clareamento a laser tem uma consulta inicial, né? Pode ser feito, vamos considerar que ela fez uma consulta, vamos sempre considerar o pior cenário, que ela fez uma consulta de meia hora para saber sobre o clareamento e depois ela vai marcar o clareamento para executar. Então, primeiro 30 minutos de consulta, tá? Depois ela marcou mais uma consulta, mas para executar a sessão de clareamento. Vamos dizer que essa sessão dure 60 minutos. Então a gente tem 30 minutos da consulta inicial, mais 60, temos 90 minutos. A gente bota 90 minutos, que aqui é o tempo em minutos. Tá ok? Agora note que aqui deu o custo fixo desse procedimento, R$ 36,80. Tá? Esse é só calculado, já é calculado, você não precisa se preocupar. Agora, vamos ver o custo variável, que é o custo de materiais mais serviços. Tá? Bom, aqui você vai ter que pesquisar em todas aquelas outras abas, né, em alguma daquelas outras abas que tem o custo por material, né, que eu havia explicado no início. Ok? Então, vamos lá, o custo de clareamento. Preste atenção no que está escrito aqui do lado. Pesquisar o valor de cada procedimento nas abas referentes a cada especialidade. Então, como o clareamento a laser faz parte da clínica geral, tá? Eu vou pesquisar lá. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou clicar nessa célula que eu quero. Cliquei. Tá? Agora, depois que eu cliquei, eu vou apertar a tecla igual. Pronto. Cliquei em igual. Agora, eu vou lá na aba de custos clínica geral. E aqui eu vou procurar aonde tem o clareamento. Ah, mas é difícil de achar, né? Como é que eu vou achar aqui? Então você vem primeiro aqui. Localizar. E clique em localizar. Agora você escreve um pedaço da palavra que você quer. Note que tem tudo com acento, tá? Então, escreve só o começo. Vou dar clareamento. Clique em localizar próximo. Ele vai já dar o próximo clareamento que tiver. Ó, já apareceu aqui, ó, clareamento dental a laser por sessão. Ok? Fecha. E aí, você vai lá em custo total do procedimento. Tá? E clique em cima do custo total do procedimento. Está aqui, R$ 34,55. Clicou em cima e agora vai apertar a tecla Enter. Pronto, foi lá.
apareceu. Aquele custo que estava lá, de R$ 34,55, apareceu aqui. Ok? Se você tiver dificuldade em usar esse localizar, você vai olhando aqui e procurando onde é que está o procedimento que você quer, tá? Mas não tem muita dificuldade, tá ok? Vou fazer de novo aqui para entender, tá? Igual, aí eu vou lá em clínica geral, clico em clínica geral, vou lá em localizar, tá? O localizar está no editar, localizar, localizar. Clico e escrevo a palavra que eu quero, tá? Clareamento. Ele vai sempre localizar próximo. Vamos dizer que eu queria o clareamento a laser, a caseiro, tá? Eu boto próximo, ó, apareceu clareamento caseiro. Tudo que tiver clareamento ele vai, tu vai botando em, ó, placas de clareamento, ele foi procurando. Tudo que está escrito clareamento ele vai te mostrar. Aí você vai clicando em localizar próximo até achar o que você quer. Ó, eu quero esse, ok? Fechar, já achei. E sem clicar nada eu vou localizar a célula onde tem o total do custo total do procedimento. Aqui está R$ 34,55. Clico e agora eu vou dar Enter. Está aqui o valor, ok? Bom, a próxima você vai preencher o valor da comissão do dentista, tá? Se na sua clínica for um dentista que estiver executando esse procedimento e você está pagando uma comissão para ele, você coloca aqui o quanto de comissão que você está colocando, está pagando, tá? Nesse exemplo, você paga 40% de comissão para o dentista, então coloquei 40%. Tá? Note uma coisa importante, aqui embaixo tem um dado, está escrito porcentagem do dentista com desconto de imposto. Por que isso? Porque eu sempre recomendo que a porcentagem do dentista seja negociada em relação ao valor líquido que sobra para a clínica. Ou seja, todo procedimento vai ter que ser pago imposto, certo? Então não é justo que a porcentagem caia sobre o valor bruto, porque já tem uma parte que vai ser paga de imposto. Então eu sempre recomendo que ao negociar com o dentista, você pegue o valor total do procedimento, retire a porcentagem, retire o valor que foi pago de imposto e sobre o que sobrou, aí você paga a porcentagem combinada para o dentista. É justo para as duas partes, tá? Então, nessa célula que está escrito porcentagem dentista com desconto de imposto, já está descontado o imposto, tá? A porcentagem descontada de imposto, que aqui, veja que baixou para 33%. Isso foi baseado no imposto que eu coloquei aqui, ó, de 3,33. Cada um tem a sua realidade de imposto e a gente vai preencher isso aqui. Tá ok? Ah, mas eu pago o meu dentista 40% sobre o bruto e eu quero continuar pagando assim. Tudo bem. Neste caso, vai ser o único caso onde você vai alterar uma célula que já tem fórmula. Tá? Você clicou em cima dessa aqui, porcentagem de dentista com imposto, com desconto de imposto, e você percebe que tem fórmula. Então aqui você vai colocar os 40%. E pronto, está resolvido. Tá? Não precisa, é o único caso onde você vai preencher uma célula que tem fórmula e que não está em vermelho. Ok? Ah, mas eu me arrependi, agora eu mudei esse esquema. Só clicar em voltar aqui. Ó. Voltou para a fórmula. Tá? Lembrando o seguinte, se você atrapalhar nisso aqui e perdeu a fórmula, alguma coisa, é só não salvar. Não salva, fecha e você vai ter a origem da tabela. Então eu aconselho você, primeiro, preencher essa aba de custo fixo e depois que preencheu tudo certinho, vai lá e salva. E aí esses dados eles não vão mudar com muita frequência, então já estão salvos. Aqui você vai poder errar mais à vontade e aí vai poder fechar sem salvar, sem precisar preencher todo o custo fixo novamente. Ok? Bom, vamos dando sequência.
Já coloquei a porcentagem do dentista. Então agora eu vou para as demais. Isso aqui, o lucro, a gente vai deixar para depois. Pago porcentagem para minha secretária? Sim ou não? Se não, zero. Eu pago 1%, deixa 1%. Eu tenho gerente, pago porcentagem para o gerente? Não, não pago, então deixa zero. Eu pago 5%, bota 5%. Tá? Impostos. Quanto é que eu pago de imposto? Você vê isso com o seu contador. Tá? Aqui é o imposto sobre o valor bruto. Se você é pessoa jurídica, você vê o seu regime de tributação com o seu contador e pergunta para ele quanto que eu pago sobre o bruto em percentuais de imposto. E aí coloca esse valor aqui. Nesse exemplo está 13,33%. Tá? Mas eu sou pessoa física. Tá? Então você provavelmente tem que fazer um livro caixa, descontar as suas despesas e aí paga o imposto sobre o lucro. Mas você tem uma média de quanto sai do bruto. Se você não sabe, pergunta para o seu contador que te ajuda. Tá? Então você tem uma média ali. Tá? E coloca. Se é isento, não paga imposto nenhum, bota zero aí. Tá? Eu sou isento, não pago nada de imposto. Então, zerou. Ok? Taxa de cartão. Vamos considerar a maior taxa. Tá? Vamos dizer que a tua maior taxa é no crédito de 7 a 12 vezes. Você paga 3%. Aí bota aqui 3%. Mas a minha taxa é 6%. Bota aqui para 6%. Ok? Agora nós vamos ver a quantidade de lucro que você quer. Tá? Você vai perceber que depois de preenchido tudo isso aqui, você já vai ter um preço aqui. Tá? 369. E esse preço vai variar conforme o lucro que você coloca aqui. Tá? Então vamos dizer que você achou que esse 369 ficou muito caro. Tá? Então você pode diminuir a sua porcentagem aqui. Coloca 27%. Baixou. Mas eu queria que ficasse abaixo de 300. 25. Baixou. Põe 293. E 19. Tá? Mas eu achei que ficou muito barato. Eu quero mais. Eu quero próximo de 450. Vai lá, vai subindo. 33. 436. 34. 465. Tá? 33. Aí se quiser ajustar 33,5. 450. Pronto. Tá? Note o seguinte. Aqui embaixo é a prova real. O que é essa prova real? É a porcentagem de lucro. É o lucro sobre o preço final. 34%, eu pedi 34%, então está batendo. Enquanto estiver batendo, está dando tudo certo. Ok? Beleza. O que mais pode mudar aqui? Você pode não ter dentista nenhum. Tá? Vamos dizer que você mesmo faça o procedimento. Então, esse curso de dentista não existe. Então, você vem aqui nessa parte que está vermelho, na comissão dentista, e zera ela. Está zero. Pronto. Você não paga mais dentista. Veja como o preço diminuiu. Por que o preço diminuiu? Porque você não tem mais aquele custo do dentista e a margem de lucro está a mesma coisa. Então, o que quer dizer isso? Que aquele lucro, que aquela porcentagem que é para o dentista pode vir para você agora. Estava mais ou menos 40%, né? Então, bota lá uns 70. E para 500 e pouco. Aí você vai ajustando. Tá? 105 até chegar ao preço que você queria. Era 450 que a gente queria, né? Pronto, 455 com 67%. Sobrou muito mais lucro para você porque você não precisa pagar um dentista. Tá? Então sempre o seu preço você vai basear ele, depois de preencher todos os custos certinho, na quantidade de lucro que você quer. E isso você vai decidir aqui colocando em porcentagem. Tá? Uma coisa importante que pode acontecer. Essa soma de porcentagens, ela não pode exceder 100%. Senão a fórmula não funciona. Mas você não vai precisar. Tá? Vamos botar aqui no exemplo. Vamos dizer que bote aqui 90. Passou de 100%. Como passou de 100%, ela deu negativo. Tá? Mas note que se eu for para próximo, olha só, com 80%, dá 2.672. Você não vai cobrar isso no clareamento. Entende? Já está dando um valor muito absurdo.
Então você não precisa se preocupar com isso. Tá? Não cresça o olho de, vou botar 300%, que a fórmula não vai funcionar e vai sair um valor completamente fora do mercado. Tá? Então, essa calculadora ela funciona muito bem para um cenário que você está tendo uma alta margem de lucro. Tá? Não precisa botar coisas tão estrambólicas. Se tiver tão estrambólico assim, você nem precisa de calculadora, né? Está tendo um lucro muito, muito grande já. Tá ok? Bom, aqui tem uma outra parte interessante. Dados em reais. Tá? Isso aqui é em reais o quanto que vai sobrar em cada um para cada um dos agentes que estão ganhando com a venda desse procedimento odontológico. Então tá aqui. Lucro. Com 30% de lucro ali, você está ganhando R$110 desse preço. O dentista está ganhando 123,01, a secretária 3,69, o gerente não estava ganhando nada, está pagando os 49,19 de imposto, 11,07%, e desconto aqui você não deu. Importante. Tá aqui, eu quero dar 10% de desconto, você chega aqui nessa parte de desconto, só dá 10%. Pronto, já tem o preço com 10% de desconto. Tá ok? Perceba aqui, deu 33,21 de desconto. Okay? Então isso aqui é bem interessante para você ter uma realidade, saber o que de cada um, o que está indo para cada um dos agentes que participam do seu preço, tá? Em reais, né? Em reais mesmo. Ok? Aqui mais uma observação, né? As células que estão em vermelho são as únicas células que os valores podem ser alterados. A comissão dentista, zerar se você for o dentista que executar o procedimento, e o descontos ali você usa caso deseja dar algum desconto. Agora vamos ver uma particularidade aqui sobre essa calculadora, que é na questão da parte de prótese. Tá? Quando estiver envolvendo o pagamento de algum dentista que está fazendo prótese, tá? Ou prótese ou qualquer outro procedimento que envolva um custo extra muito alto, tá? Como por exemplo uma cirurgia de levantamento de seio que envolve biópsia. Tá? Por que tem essa particularidade? Porque normalmente, pelo menos era assim que eu negociava nas minhas clínicas. Quando tem um procedimento com custo muito alto, como prótese que envolve laboratório, fica muito complicado você dar a porcentagem, calcular, negociar com o dentista a porcentagem sobre o valor total, né? Mesmo que desconte ainda o imposto, porque nesse valor total vai estar o valor do laboratório, né? Então ele vai estar recebendo uma porcentagem ainda sobre o valor do laboratório. Então o justo, né, é que você desconte o valor do imposto, desconte o valor do laboratório e o que sobrar você divide ou aplica a porcentagem que foi combinada. Tá? Somente fazendo assim você vai conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Tá? É uma sugestão aqui de negociação com o dentista que envolve prótese. Mas como é que nós vamos colocar isso aqui nessa planilha? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui de uma coroa metalocerâmica. Tá? Vamos botar aqui um tempo de uma coroa metalocerâmica aqui, sei lá. Vou chutar aqui uns 200 minutos. Não sei se é isso, mas vamos chutar. 200 minutos. E custo de material. Tá? Vamos lá, vamos fazer aquele esqueminha igual. Vou lá na aba de prótese. Vou lá no editar e localizar. Coroa. Localizar. Aí ele vai localizando tudo que tem coroa. Remoção de metálica, restauração metálica de coroa, não é o que eu quero, então vou para a próxima. Recolocação de restaurações metálicas coroas, não é o que eu quero. Coroa provisória, não é o que eu quero. Coroa prensada em resina, não é o que eu quero. Coroa metalocerâmica, é o que eu quero. Então eu coloco fechar e vou lá no custo total do procedimento, tá? Que está em azul aqui. Clico e dou Enter. Pronto, foi para cá o valor. Agora vamos ver a porcentagem. Eu sugiro aqui você colocar a porcentagem junto com a sua margem de lucro, porcentagem do dentista, tá? Caso você pague um dentista para fazer isso. E para que fique igual, né, ou mais ou menos igual o que você vai ganhar, porque é dividido,
você tem que colocar aqui uma diferença de aproximadamente 6% entre a comissão do dentista e o seu lucro. Tá? Por quê? Porque ele está dividindo esse imposto com você. Tá? Então metade de 3,33 dá aproximadamente 6, alguma coisa por cento. Então vamos arredondar para 6. Tá? Então vamos lá. E você vai regulando isso até chegar no preço que você quer cobrar pela coroa. Tá? Vamos dizer que você queira tá cobrando aí por volta de 1.300, vamos lá, R$ 1.300. Tá? Então, vou colocar aqui 36% para o dentista e 30% para a clínica. Tá? 1.400. Perceba que está próximo. Ó. A clínica está com 430 de lucro e o dentista está ganhando 420. Então ficou bem próximo. Tá? Ainda quero reduzir um pouquinho. Então eu coloco lá 35 e 29. 1.300, que era mais ou menos o que eu queria. E eles estão juntos ali, ó, 383, 374, uma diferença aí de uns R$ 9. Tá? Então, essa é a particularidade da prótese. Tá? Não dá para colocar ela direto por conta dessa questão do laboratório. Tá ok? Só esse detalhezinho. Uma outra situação que pode ocorrer aqui é quando você, como gestor da clínica, não paga uma porcentagem para o dentista que você contrata. Você paga um valor fixo para ele. Tá? Então, quando acontecer isso, você vai tratar esse valor fixo como se fosse um custo do procedimento. Tá? E aí você vai zerar aqui a comissão do dentista, porque ele já vai estar incluída no custo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente vai, vamos calcular o preço dessa prótese aqui, coroa metalocerâmica, tá? E você paga para o dentista fixo R$ 300. Tá? Então a gente vai lá na nossa aba de custos de prótese, tá aqui, ó, custo prótese, tá? Vou lá em coroa metalocerâmica, como já estava aqui perto, tá? E aí eu vou incluir esse custo. Como é que eu faço para incluir? Tá? Já aproveito e já vamos aprender aqui a incluir isso. Tá? Vamos aqui clicar em cima de um número, tá? Aqui, ó, desse 190. Aí a gente seleciona a linha inteira. Aí eu venho aqui em inserir. Tá? Aí agora eu boto aqui, pagamento dentista. Tá? E aqui eu coloco já direto o valor que eu já pago para esse dentista. Se é 300, bota 300. Tá? Note ali que já somou. Tá? Então, voltando lá, agora a gente vai incluir, ó, viu? Já incluiu automaticamente, porque a gente já tinha feito o exemplo, né? Já tinha colocado igual esse valor total. Tá? Mas eu vou repetir aqui o processo para a gente fixar. Então, o custo desse procedimento, né? O custo de material e serviço, vamos lá, igual, vou lá na minha aba de custo de prótese, achei aqui, coroa metalocerâmica, vou clicar em cima do custo total do procedimento, uma vez e depois Enter. Tá aqui. Ok? Agora, para continuar calculando a comissão do dentista, eu não preciso colocar, porque eu já estou pagando um valor fechado para ele, já está incluído no meu custo. Então eu coloco 0. Tá? E a gente agora vai calcular o nosso lucro. Tá? Ó, com 29% de lucro já conseguiu até baixar o preço. Então, se eu quiser chegar naquele preço, eu posso aumentar um pouco aqui a minha porcentagem. 32, 33. Eu chego mais ou menos naquele preço que estava antes. Tá? Então, aqui, né, a gente já sabe que paga 300 para o dentista. Como eu não coloquei a porcentagem, então aqui não sai o quanto o dentista está ganhando. Mas você já sabe quanto é que o dentista está ganhando, porque você já colocou ali, né? Você já tem um preço fechado com ele. Então você está tendo 466 de lucro,
né? A secretária está ganhando 13,31, impostos, taxa de cartão e etc. Tá ok? Bom, era isso que eu queria falar sobre a planilha. Tá? Eu acredito que você já tem instruções suficientes para poder utilizá-la de uma forma que realmente ajude efetivamente você a estar sabendo o quanto que está gastando com cada procedimento e o quanto que está ganhando com cada procedimento. Não só você, como todo mundo que participa aqui, né? Dentista, secretário, gerente, governo e etc. Tá? É muito útil, muito esclarecedor. Como eu falei, os meus alunos do curso presencial já estão utilizando, não sabiam nada de Excel, estão utilizando, estão conseguindo entender e já mudaram bastante coisa nos negócios deles por conta disso, porque os números, a leitura dos números embasa as suas futuras decisões. Com esses números aqui, fica mais claro para você, estando mais claro para você, você consegue embasar, né, de forma concreta as suas futuras decisões. Bacana a planilha, né? Bom, isso aí vai ser de grande utilidade para você, tá? Um calculador odontológico que vai ajudar você a calcular com mais precisão os seus procedimentos odontológicos e saber exatamente o quanto que você está gastando e o quanto você está ganhando com cada procedimento. Quanto cada um está ganhando com, né, cada um dos agentes que participam do seu negócio estão ganhando com cada um dos procedimentos. Tá ok? Bom, então, revisando aqui, para você ter acesso a essa calculadora odontológica, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está aqui abaixo desse vídeo, tá? E clica, e aí vai abrir uma página para você, onde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai clicar em baixar, tá ok? Aí você vai para o seu e-mail, esse e-mail que você colocou, né, no cadastro, e vai abrir um e-mail automático que vai para ele e vai simplesmente clicar num link que está escrito confirmar o seu e-mail. Ali você vai confirmar que aquele e-mail que você colocou é seu mesmo. E assim que você clicar, já vai estar disponível baixando a calculadora odontológica para que você possa começar a utilizar. Tá? E aí assiste esse tutorial para poder, novamente, para poder fazer passo a passo até que você pegue a prática e faça sozinho com ele. Tá ok? Bom, me coloco novamente à disposição. Se tiver alguma dúvida em relação à utilização dessa calculadora, coloca aqui na descrição desse vídeo que eu procuro orientar você. Tá ok? Bom, no mais, eu desejo uma agenda cheia de paciente para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!